Hoje eu vou trazer para você como a reforma tributária, com a criação do IBS e do CBS, vão modificar os fundos de galpões logísticos. Vem comigo nesse vídeo para você entender um pouquinho mais se o seu ativo está em risco ou não. Bom, para começar aqui, teve uma reforma tributária que foi modificada no ano passado, 2025. E não sei se você sabe, alguns impostos não vão mais existir. Como é o caso de ICMS, ISS, entre outros impostos que acabam gerando uma sopa de letrinhas dentro do panorama contábil brasileiro. A partir de 2033, apenas IBS e CBS serão os impostos. Isso vai fazer com que simplifique o processo contábil, mas ao mesmo tempo vai fazer com que modifique um pouco o jogo de quem utilizava essas artimanhas dos impostos como benefício. Então vou trazer a linha do tempo aqui para vocês, tá, pessoal? Em 2026, está entrando nas fases de teste, onde o CBS vai ser 0,9% de tributação e o IBS 0,1% de tributação. São alíquotas simbólicas para adaptação. A partir de 2027, o CBS ele entra em vigor pleno. Então vai não mais existir PIS e COFINS e entra o imposto seletivo. O IPI também vai a zero. Já em 2029 e 2032 é a transição gradual, no qual o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal, caem em 10% ao ano, com cobrança gradual do IBS, que é um novo tributo. E a partir de 2030 entra o IVA dual, no qual o IBS e o CBS totalmente implementado no país. Tá, mas aí você deve estar pensando, Jefferson, o que esse monte de letrinha, o que isso tem a ver com o meu fundo imobiliário? Fica tranquilo, eu vou te trazer já para você entender um pouquinho mais sobre o seu fundo de galpão logístico. Entre os anos de 2026 e 2028, é uma janela crítica para a decisão logística. Por que isso, pessoal? Porque vai ter muitos contratos, obras e licenciamentos de galpões logísticos que levam entre 18 a 36 meses para acontecer. E essas decisões precisam ser concluídas até 2029, antes que essa redução dos impostos aconteça, essas mudanças de impostos também. Então, como que ocorre atualmente? Como que ocorria? Então, antes, o processo de tributação ele era na origem, onde o ICMS ele ocorria onde o produto ele é fabricado ou armazenado. Os estados, dessa forma, eles jogavam o ICMS para baixo e até mesmo, muitas vezes, faziam IPTU zero, etc. Isso causava uma certa guerra fiscal para que atraísse o galpão logístico para aquela região. Hoje, o maior exemplo que a gente tem dentro disso tudo são alguns fundos imobiliários, eu não vou precisar ficar citando todos, e também não vou ficar citando um ou outro para demonstrar aqui a isenção total que eu quero fazer aqui com você. Então, a gente tinha muitos fundos de galpão logístico, por exemplo, dentro da cidade de Extrema. Extrema fica em Minas Gerais. É a cidade mais próxima da capital, São Paulo. Extrema fica a 100 e poucos quilômetros de São Paulo. Automaticamente, as empresas, ao invés de ter galpão logístico em São Paulo, elas iam para Extrema, no qual tinha uma alíquota mais baixa de imposto, armazenavam e fabricavam seus produtos ali e direcionavam para São Paulo, para que dessa forma, então, conseguissem ter um produto mais competitivo de preço, ou mesmo aumentar suas margens. Então, isso fazia com que esse galpão logístico, por exemplo, ele tivesse um benefício, né, uma atratividade que não era por localização, que não era porque era melhor, uma qualidade maior, mas sim por uma questão fiscal, pagava-se menos impostos. E como que vai funcionar essa mudança agora, pessoal? Com o IBS e CBS, essa tributação ela vai ser paga onde o consumidor final está. Então isso vai tirar essa competitividade de CMS mais baixo que os estados faziam. Então se a pessoa está em São Paulo e está comprando um produto, ela vai pagar o mesmo IBS e CBS da pessoa que está em Minas Gerais. Então essa vantagem competitiva que alguns fundos tinham de ter o galpão em Extrema, em Minas Gerais, vai acabar sendo perdida. Então, o que vai muito mais valer é a eficiência real. Aonde que está esse galpão? A distância que ele está no last mile, que é aquela localização até onde ele vai entregar, a última milha que ele entrega. Estar perto do consumidor final e ao mesmo tempo ter uma infraestrutura boa, vai ser muito mais o jogo dos galpões logísticos daqui para frente do que foi daqui para trás. Então, se você tinha um galpão logístico, por exemplo, ali em São Paulo, em Guarulhos, isso te tornava muito mais caro, uma carga tributária mais cara. Agora, isso vai ser o contrário. Isso vai fazer com que esse diferencial competitivo de estar próximo gere economia de combustível, entre outros aspectos, e ao mesmo tempo, o imposto que era mais barato antes, dentro do estado de Minas Gerais, por exemplo, agora vai ser o mesmo imposto que vai estar aqui em São Paulo. Então, essa guerra fiscal, essa vantagem competitiva de custo mais baixo, acabou. Então, o que isso muda o jogo, tá, pessoal? Esses centros de distribuições nos quais eles estavam instalados não para ter uma vantagem competitiva, mas sim por incentivo fiscal, eles vão perder totalmente a validade deles. Acho que totalmente um pouco pesado, mas eles vão perder muito da validade deles. Então, o que acontece? Isso pode tornar um galpão abandonado, isso pode tornar inviável, pode aumentar a vacância dos fundos de galpão logístico. Preste muita atenção, olhe no portfólio dos fundos que você tem dentro da tua carteira. E aí é importante entender
a localização ali é por estratégia mesmo, por estar perto do público, ou por eficiência fiscal. Além disso, né, pessoal, os créditos tributários, eles tornam-se recuperáveis. Então, ao longo de toda a cadeia produtiva, né, toda essa questão de você conseguir fazer essas gerações de menores impostos, né, vai reduzir essas distorções, né, entre essa produção e ter menos impostos, e aí você vai gerar aquele produto que, na realidade, está aqui do seu lado, vai ter que ir para outro estado, para depois voltar para você. Então, essas coisas vão ser corrigidas com essa nova criação de imposto. Então, só um detalhe, tá? Não é um novo imposto sendo criado, tá só modificando, simplificando, tá? Além disso, né, a gente tem que entender se esse fundo, né, se esse galpão, ele está de fato alinhado para ser essa eficiência na distribuição, e se dentro dele ele está dentro de uma holding, se ele está fora, etc. Isso vai fazer também com que haja essa vantagem competitiva ou não. Isso aqui é um detalhe, talvez eu entre mais à frente num outro vídeo que é bem importante. E aí pode acontecer aquela mudança toda, né? As regiões que hoje talvez tenham um preço mais baixo ou mesmo são ineficientes, justamente por uma questão de fiscal, elas podem ganhar atratividade. Então pode ser que um ativo imobiliário ali, um centro logístico, ele ganhe preço, porque vai aumentar a procura, porque essa competitividade por impostos ela vai extinguir, e automaticamente aqueles que já têm um preço mais elevado, eles podem perder preço, justamente porque eles vão precisar reter e segurar essas pessoas lá dentro. Então, isso gera uma complicação, mas que vai gerar ao longo de 3, 4 anos. É por isso que é importante você acompanhar aqui o canal, entender os fundos que você tem dentro do seu portfólio. E o que é importante dizer, pessoal, depois do voto ali, né, depois de tudo que aconteceu nessa votação, tudo mais, dentro do Congresso, etc., os FIIs, né, eles não vão ser contribuintes do IBS e do CBS, dos aluguéis recebidos ali. Então, desde que o fundo atenda os requisitos, né, ter 50 pessoas, etc., ele não vai ser tributado. Então o risco é muito mais de locação do que de fato do portfólio ser tributado. E aí eu trouxe aqui um dado acumulado até agora o ano de 2026, de janeiro até abril. O IGPM no ano, até o mês de abril, ele estava em 2,93%, o IPCA em 2,60% e o aluguel de galpões em 3,5%. Então, muito aquecido ainda o aluguel de galpões. E além disso, a alta do aluguel de galpões está em 8,4%. Então, ele está ali muito forte, muito relevante, justamente porque, além da economia estar em crescimento, desemprego baixo, etc., a busca cada vez mais está próximo do cliente, aquelas entregas rápidas também, né? Ninguém quer ter uma entrega que demore 1 semana, 2 semanas, não quer entrega no dia, quer entrega em 2 dias no máximo. Então, tudo isso favorece totalmente o galpão logístico mais bem posicionado e gera ali uma inflação dentro do preço dos galpões logísticos. E aqui, antes de eu ir para o final, se você está achando isso muito complexo e você quer ter um atendimento e quer ter um portfólio mais robusto, com geração de proventos e ao mesmo tempo com mais segurança, eu vou deixar aqui embaixo um formulário para que você preencha para a gente poder bater um papo e eu entender um pouquinho mais do teu portfólio e automaticamente agregar para que ele cresça, tanto nos proventos como também na cotação. E agora, os 5 últimos pontos aqui, né, para você ficar de olho. Concentração geográfica do portfólio. Esse é o ponto principal que eu mencionei por causa dessa guerra fiscal que existia. Então, presta bastante atenção aonde o portfólio que você tem dentro da sua carteira está mais alocado. Essa janela agora, até 2028, é super importante. Em 2029 começa a entrar em vigor os tributos de fato. Então, essa janela agora é bem importante para que você consiga mexer, modificar o teu portfólio, gerar essa atratividade e dessa forma ganhar robustez também no seu patrimônio. Justamente para evitar o ponto 3, que é a vacância futura. Então, você está hoje já prevendo esse vencimento de contratos, etc. Então, você evita essa vacância que depois lá na frente gera um dividendo menor no teu portfólio. A regulação ainda está em ajuste. Isso é bem importante você entender. Não é algo que é da noite para o dia, então pode ficar tranquilo, você consegue fazer isso com calma, olhar com calma e fazer esse movimento. E o último ponto é a renovação dos contratos. Como que vão ver essa renovação de contratos? Será que vai renovar mesmo? Será que vai renovar com preço mais baixo? Será que os galpões que estão mais próximos vão ganhar essa atração? É muito difícil da gente cravar aqui, não. Então compre todo o portfólio muito próximo da região. É muito difícil isso, tá, pessoal? O que pode acontecer é uma mudança de cenário, etc., que vai favorecer um ativo ou outro. Então, bastante atenção, bastante cautela. Vai olhando ali os relatórios, né, que vão saindo mensalmente dos ativos que você tem. Acho que esse monitoramento é o mais importante e você, dessa forma, consegue ter um ativo mais robusto. Bom, eu sei que o tema é um pouco mais complexo, mas espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo seu comentário para a gente poder entender se ficou claro para você, se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto. Achei legal a gente explorar um pouco mais essa conversa, né, porque isso é bem relevante ali para os fundos imobiliários. E, ao mesmo tempo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Isso ajuda bastante a chegar para mais pessoas também, beleza? Um grande abraço!